Numa noite de tempestade tropical, minha filha apareceu na porta da minha casa com 3 crianças assustadas e disse que voltaria em poucas semanas. Mas ela nunca voltou. 13 anos se passaram e fui eu quem criei meus netos, enfrentei doenças, pobreza e noites de choro. Então, de repente, ela retornou com um advogado ao lado, me acusando de roubo e exigindo a guarda. O que ela não sabia é que dentro de uma pasta de couro eu guardava segredos capazes de mudar todo o destino desse drama familiar. Será que o amor e o sacrifício de uma avó podem pesar mais do que o sangue de uma mãe que abandonou seus filhos? Se você gosta de histórias reais e emocionantes como esta, curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário. Agora deixe-me levar você de volta para a noite em que tudo começou. A tempestade tropical castigava a pequena cidade litorânea naquela noite. O vento soprava tão forte que fazia as janelas tremerem e a chuva batia contra o vidro como se quisesse invadir a sala. A escuridão parecia mais densa do que nunca, e a cada relâmpago a casa velha onde eu vivia com meus netos se iluminava por alguns segundos, revelando sombras que logo desapareciam no breu. Eu sentia que aquela noite não era apenas mais uma entre tantas noites de tempestade. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre o rumo da nossa família. Eu, Dona Maria Helena, já tinha 67 anos e jamais poderia imaginar que seria acusada pela minha própria filha de ter roubado os filhos dela. Durante 13 anos eu guardei silêncio, guardei também uma pasta de couro que se tornou parte da minha vida, um peso que eu carregava tanto com as mãos quanto com o coração. Dentro daquela pasta estavam as provas que poderiam destruir a acusação dela e revelar ao juiz e a todos o verdadeiro motivo de sua volta. Mas naquela noite, diante do tribunal, antes de abrir a pasta, o passado inteiro retornou para mim com a força da tempestade. O salão do tribunal parecia respirar a mesma tensão que vinha de fora. As pessoas estavam sentadas em silêncio, mas cada pequeno movimento ecoava como um trovão. O juiz Antônio Carvalho observava tudo com calma, mas seus olhos revelavam que ele também sentia o peso daquela história. Eu estava ali sentada à mesa de defesa com os dedos trêmulos sobre o couro gasto da pasta. Ao meu lado não havia advogados renomados nem aliados influentes. Eu tinha apenas a minha voz, a minha verdade e a memória de 13 anos de sacrifícios. Do outro lado, minha filha Camila Soares parecia outra pessoa. Vestida com um terno elegante, com o cabelo impecável, e o olhar frio, ela transmitia a imagem de uma mulher forte e confiante. Ao lado dela estava o advogado Henrique Lima, um homem de fala afiada que parecia já acreditar na vitória antes mesmo de o juiz abrir a sessão. Mas eu conhecia minha filha melhor do que qualquer um naquela sala. Por trás da postura firme e do sorriso ensaiado, eu vi o mesmo brilho de mentira que ela carregava desde jovem, a mesma tentativa de manipular a realidade a seu favor. O juiz iniciou a audiência com sua voz grave e serena. Senhora Maria Helena, disse ele, sua filha, a acusa de ter mantido seus netos contra a vontade dela durante mais de uma década. O que tem a dizer em sua defesa? O silêncio que se seguiu pareceu cortar o ar. Eu respirei fundo, apertei a pasta contra o peito e respondi. Eu não roubei ninguém, Excelência. Eu não sequestrei meus netos. Eu os criei. Dei a eles uma vida quando a mãe deles os deixou à minha porta e desapareceu na tempestade. Um murmúrio percorreu a sala. Algumas pessoas expressavam incredulidade, outras compaixão e outras ainda julgamento. O advogado Henrique Lima se levantou de imediato. Excelência, minha cliente sofria de problemas de saúde graves na época. Ela confiou temporariamente os filhos à mãe. Mas Dona Maria Helena aproveitou da situação, cortou os vínculos e afastou as crianças da verdadeira mãe. Isso é um caso claro de sequestro parental. As palavras do advogado cortaram meu coração como uma lâmina. Eu sabia o quanto havia lutado contra a pobreza, contra doenças e contra o cansaço para manter aquelas crianças seguras. Ouvir que eu era uma criminosa foi como uma facada na alma.
Eu olhei para a terceira fila do salão onde estavam Mateus agora com 21 anos, Isabela com 19 e Rafaela com 17. Os três me olhavam com olhos marejados, divididos entre duas versões da mesma história. Eles eram o centro de tudo aquilo. Eles eram a razão pela qual eu ainda respirava. O juiz ajustou os óculos e falou novamente. Senhora Maria Helena, este tribunal entende as dificuldades que a senhora enfrentou. Mas a lei reconhece o direito da mãe biológica. Se sua filha pede a guarda, este caso deve ser tratado com seriedade. A menos que a senhora possua provas que alterem essa situação. Meu coração acelerou. Eu sabia que as provas estavam ali comigo na pasta de couro. Eu sabia que o destino de todos nós poderia ser decidido no momento em que aquelas páginas fossem reveladas. Mas também sabia que abrir aquela pasta significava expor segredos que ninguém além de mim conhecia. Segredos que poderiam ferir, que poderiam reabrir feridas antigas nos próprios netos. Por isso minhas mãos tremiam tanto. O advogado de Camila tentava apressar as coisas, repetindo que nada do passado poderia apagar os direitos de uma mãe. Mas o juiz me olhou nos olhos e esperou. Ele queria ouvir o que eu tinha a dizer. Ele queria ver o que havia naquela pasta. E foi nesse instante que uma memória tomou conta de mim. A memória de uma noite longínqua, uma noite em que a tempestade não estava apenas no céu, mas também dentro da minha casa. Antes de responder ao juiz, fechei os olhos por um instante. Senti novamente o cheiro de madeira molhada, ouvi o vento uivando pelos manguezais e recordei os batidas frenéticas na minha porta. Uma voz desesperada que eu jamais conseguiria esquecer ecoava em meus ouvidos. Mãe, abra a porta. Eu sabia que para explicar o presente, para explicar o porquê daquela pasta e o peso daqueles documentos, eu precisava voltar a essa noite. Precisava contar como tudo realmente começou. E foi assim que, diante do juiz, do advogado e de todos que estavam no tribunal, eu inspirei fundo, apertei a pasta e disse: Excelência, antes de apresentar qualquer documento, é preciso que este tribunal ouça a verdade sobre a noite em que minha filha deixou seus filhos na minha porta e desapareceu na tempestade. O juiz assentiu com gravidade, apoiando os cotovelos na mesa. Então conte, Dona Maria Helena, o que aconteceu naquela noite. Naquele instante o salão mergulhou em silêncio. Até a chuva parecia ter parado para escutar. E assim, com a voz embargada mas firme, eu me preparei para voltar ao momento em que a vida de todos nós mudou para sempre. Naquele instante em que o juiz me pediu para contar o que havia acontecido, minha mente voltou no tempo como se a tempestade lá fora fosse a mesma que me visitou 13 anos antes. Eu estava sozinha em minha pequena casa perto do mangue. O vento fazia os caixilhos rangerem e a chuva caía pesada, tamborilando sobre o telhado de zinco. Eu tentava me aquecer com uma xícara de chá de camomila quando ouvi batidas frenéticas na porta. Por um momento pensei que fosse o vento batendo as janelas, mas logo ouvi uma voz que reconheci na mesma hora. Mãe, abre a porta. Corri até a entrada e quando girei a maçaneta vi minha filha Camila completamente encharcada. O cabelo grudava em seu rosto, os olhos estavam arregalados como se estivesse fugindo de algo invisível. Ao lado dela estavam 3 crianças minhas, 3 preciosidades ainda tão pequenas. Mateus, com 8 anos, segurava firme a mão das 2 irmãs, Isabela, de 6, e Rafaela, de apenas 3. O olhar dele tentava parecer corajoso, mas o que vi foi puro medo. Eles entraram correndo quando empurrei a porta. A água pingava de suas roupas e os pequenos pés encharcados deixavam marcas pelo chão de madeira. Camila mal falou comigo. Largou uma sacola plástica quase vazia no chão e disse ofegante: Preciso que a senhora cuide deles por algumas semanas até eu resolver umas coisas. Eu perguntei o que tinha acontecido, mas ela desviava o olhar, não queria responder. Ajoelhou-se, beijou cada um rapidamente e se levantou de novo. Suas mãos tremiam tanto que parecia não ter controle do próprio corpo. Eu insisti. Camila, que coisas são essas? Onde você vai? Ela não me olhou nos olhos.
Apenas repetiu que voltaria em breve e que as crianças ficariam melhor comigo. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, puxou o capuz, abriu a porta e sumiu na tempestade. Vi apenas as luzes vermelhas de um táxi desaparecendo na rua molhada. As crianças correram até a janela, colaram as mãos no vidro e gritavam: "Mamãe volta!" Mas a silhueta dela já tinha se dissolvido na chuva. Eu fiquei paralisada por alguns segundos. Depois me virei para eles e tentei sorrir mesmo com um nó enorme na garganta. "Logo voltará", disse baixinho, mas no fundo eu já sabia que não seria tão simples. Naquela primeira noite nada pareceu suficiente. Rafaela chorava sem parar pedindo um coelhinho de pelúcia que tinha ficado para trás. Isabela me abraçava com tanta força que meus braços ficaram dormentes. Mateus tentava se mostrar forte, mas ouvi seus soluços abafados no travesseiro. Passei a madrugada em claro embalando Rafaela nos braços, repetindo que tudo ficaria bem mesmo sem acreditar completamente nisso. Os dias seguintes foram um turbilhão. Camila não telefonou, não mandou recado, não escreveu uma carta sequer. As crianças perguntavam por ela o tempo todo. Mateus começou a ter vergonha de si mesmo porque voltou a molhar a cama. Isabela, sempre tão falante, caiu em silêncio absoluto, preferindo se esconder atrás dos cadernos. Rafaela desenvolveu uma tosse que piorava durante a noite, e eu me sentia impotente sem saber se era só um resfriado ou algo mais sério. Tentei procurar por Camila. Fui até o apartamento onde morava, mas a senhoria Dona Paula Ferreira me disse que ela tinha sumido sem pagar os últimos aluguéis. Entregou-me uma caixa com alguns pertences esquecidos. Dentro havia fotos, contas vencidas e papéis que mais tarde se revelariam cruciais. Mas naquele momento eu estava ocupada demais em simplesmente manter os pequenos alimentados e aquecidos. O dinheiro era pouco. Minha aposentadoria mal dava para uma pessoa e agora éramos 4. Vendi alianças antigas, uma máquina de costura que me acompanhara por décadas, até um bracelete que minha mãe me dera no dia do meu casamento. Aceitei trabalhos extras limpando casas e até ajudando nos galpões do porto nos fins de semana. Muitas noites voltei exausta, com as roupas cheirando a peixe e as mãos calejadas, mas nunca deixei faltar comida na mesa. Nessa época, uma pessoa foi essencial. Minha vizinha Dona Lourdes, uma senhora viúva de coração generoso. Ela aparecia com pães quentinhos, frutas do quintal e se oferecia para ficar com as crianças quando eu precisava trabalhar. Muitas vezes ela mesma passava necessidade, mas dizia que sempre tinha um pouco para compartilhar. Essa solidariedade me deu forças. Ainda assim, houve momentos em que pensei que não daria conta. Lembro de uma noite gelada de inverno em que Rafaela teve febre alta. Corri para o hospital desesperada, mas lá pediram documentos, assinatura de responsáveis legais, convênio médico. Eu não tinha nada disso. Eu era apenas a avó. Aquela humilhação e o medo de perder a menina me fizeram jurar que nunca mais estaríamos indefesos. Decidi lutar pela guarda legal. Iniciei o processo com o pouco dinheiro que restava. Colocamos anúncios em jornais locais procurando Camila como a lei exigia, mas ninguém respondeu. Nenhuma carta, nenhum telefonema, nenhum sinal. Com o tempo, o tribunal me concedeu a guarda oficial de Mateus, Isabela e Rafaela. A partir daquele momento, eles eram meus em tudo, menos no sangue. Mas para eles, todos os aniversários e natais continuavam marcados por perguntas. Será que mamãe vem me ver? Ela vai gostar do meu desenho? Será que vai aparecer no recital da escola? Eu respondia com cuidado. Ela ama vocês, mas não pode estar aqui agora. Era a única forma de preservar a esperança que ainda restava no coração deles. E assim passaram-se meses e depois anos. Aos poucos fomos criando uma rotina. Mateus se dedicava aos estudos como se quisesse provar algo à mãe ausente. Isabela mergulhou na escrita de pequenos poemas escondidos em cadernos. Rafaela, a menor, encontrava alegria cantando cantigas que mal se lembrava. Mesmo assim, a sombra do abandono nos acompanhava.
Naquela época eu não sabia que as provas que guardava em silêncio ganhariam tanta importância no futuro. A caixa de Paula Ferreira, com cartas e bilhetes de Camila, ficou esquecida num canto da casa, até que em noites de insônia eu decidi abri-la. O que encontrei ali confirmou meus maiores medos, mas esse é um detalhe que só teria peso anos depois, quando a tempestade voltasse a cair. Naquele momento, minha única missão era proteger meus netos, cuidar deles, alimentá-los e garantir que nunca mais sentissem o desespero daquela noite em que a mãe saiu pela porta e não voltou. Eu ainda não sabia, mas esse era apenas o começo de um caminho longo, cheio de sacrifícios e escolhas dolorosas. E foi assim que nossa vida mudou para sempre. Aquela noite de tempestade marcou o fim de uma fase e o início de outra em que eu precisei ser mãe novamente mesmo, já tendo a idade de uma avó cansada. E ainda hoje me lembro claramente do som da porta batendo, do táxi desaparecendo na chuva e das mãos pequenas coladas no vidro da janela. Era o início de 13 anos de silêncio. O que eu não sabia é que esse silêncio um dia seria rompido de maneira brutal quando Camila finalmente retornasse. Mas esse retorno pertence a outra parte da história. Os primeiros meses sem notícias de Camila se transformaram em anos. E esses anos moldaram não apenas a vida dos meus netos, mas também a minha. Eu tinha 67 anos quando a porta se fechou atrás dela naquela noite de tempestade. Quando percebi, já estava com 75 e o peso da idade parecia dobrar sobre meus ombros. Ainda assim, cada dia era uma batalha vencida porque ao meu lado estavam Mateus, Isabela e Rafaela. A rotina da nossa casa mudou por completo. Acordávamos antes do sol nascer. Eu preparava uma panela de mingau ralo, esticando o leite com água para render mais. Mateus insistia em carregar lenha para acender o fogão, embora mal conseguisse segurar os pedaços pesados. Isabela ficava sentada à mesa rodando a colher no prato, raramente comendo de verdade. Já Rafaela agarrava-se à minha saia com medo de me perder de vista até mesmo dentro de casa. O dinheiro continuava curto. Minha aposentadoria nunca foi suficiente para sustentar 4 bocas. Vendi quase todas as lembranças da juventude. As joias que guardei para passar às minhas filhas, os móveis de valor, até a máquina de costura que tinha me salvado em tempos de aperto. Passei a trabalhar no porto aos fins de semana, limpando galpões onde o cheiro de peixe impregnava minhas roupas. Voltava para casa tão cansada que mal conseguia me manter de pé, mas sempre encontrava os 3 me esperando. Muitas vezes abri a porta e vi Mateus dormindo em cima dos cadernos, tentando estudar até tarde. Isabela enrolada em um canto com um livro aberto no colo, mas sem forças para ler. E Rafaela sempre com os olhos fixos na janela, como se esperasse a mãe aparecer a qualquer momento. Foi nesse período que a ajuda de Dona Lourdes, minha vizinha, se tornou ainda mais essencial. Ela aparecia com pães, legumes e histórias para entreter as crianças. Muitas vezes cuidou deles enquanto eu trabalhava. Nunca perguntou por Camila, nunca me julgou, apenas estendeu a mão quando mais precisei. Sua bondade se tornou um alicerce silencioso em nossa sobrevivência. Apesar dos esforços, não foram poucas as vezes em que desesperei. Rafaela adoeceu certa noite, sua tosse transformou-se em febre alta e a levei ao hospital correndo. Os médicos pediram documentos, convênio, autorização de responsáveis legais. Eu não tinha nada disso. Era apenas a avó. Fiquei de pé diante da mesa da atendente com os olhos marejados, implorando que ajudassem a menina. No fim atenderam, mas eu entendi naquele instante que não podia mais depender da boa vontade alheia. Precisava da guarda legal. Com o pouco que consegui economizar, procurei um advogado simples da cidade e dei entrada no processo. As exigências da lei eram duras. Tínhamos que publicar avisos em jornais locais e estaduais procurando Camila. Durante meses esperei que ela aparecesse. Nenhum telefonema, nenhuma carta, nenhum sinal. Quando a ausência dela ficou oficial, o juiz concedeu a mim a guarda dos 3. Recebi aquele documento com as mãos trêmulas. Havia um peso de tristeza,
porque para ter a guarda eu precisava reconhecer mais uma vez que minha filha tinha desaparecido da vida dos próprios filhos. Mas também havia um alívio profundo porque finalmente podia decidir sem medo. Podia levar-los ao médico matricular-los na escola assinar autorizações. Eu não era mais apenas a avó. Eu era diante da lei a responsável. E assim os anos passaram. Mateus cresceu forte e dedicado. Cada prêmio escolar, cada conquista parecia um grito silencioso pedindo para ser visto pela mãe ausente. Isabela continuava reservada, mas encontrou nos poemas uma forma de se expressar. Guardava cadernos e mais cadernos cheios de versos sobre chuva, silêncio e raízes. Já Rafaela trazia luz à casa com sua voz suave, cantarolando canções inventadas que pareciam aliviar a dor coletiva. Nunca deixei que esquecessem da mãe. Mantive a foto dela sobre a lareira, guardava todos os desenhos que faziam para entregar a ela um dia. Quando perguntavam por que ela não vinha, respondia sempre da mesma forma. Ela ama vocês, mas não pode estar aqui agora. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. O tempo não apagou as marcas do abandono. Cada aniversário era celebrado com sorrisos que escondiam a ausência. Cada Natal tinha um lugar vazio à mesa. Eu via nos olhos deles a pergunta que nunca se calava: onde está a mamãe? Mas ao mesmo tempo, cada um começou a encontrar seu caminho. Mateus, já adolescente, sonhava em cursar engenharia. Isabela começou a participar de pequenos encontros de poesia, ainda tímida, mas corajosa o suficiente para deixar sua voz ser ouvida. Rafaela, com seu violino, enchia a casa de melodias que misturavam alegria e melancolia. Eu acompanhava cada passo mesmo com as dores do corpo que envelhecia. Minhas mãos doíam de tanto esfregar pisos, minhas costas reclamavam a cada noite. Mas nunca me permiti parar. A certeza de que eu estava construindo um futuro para eles me dava força. E então, depois de 13 longos anos, a vida nos colocou novamente frente a frente com Camila. Não foi com lágrimas, não foi com um pedido de perdão. Ela voltou de repente de terno bem passado, acompanhada por um advogado. Voltou não para abraçar os filhos, mas para me acusar diante de um juiz. Eu mal podia acreditar. 13 anos de silêncio, de ausência, de abandono. 13 anos em que nunca telefonou, nunca escreveu, nunca procurou. E agora estava ali dizendo que eu tinha roubado os filhos dela. Naquele instante eu entendi que o silêncio de 13 anos tinha chegado ao fim. Mas o que viria a seguir não seria reconciliação. Seria um confronto. E foi assim que percebi que a tempestade que começara naquela noite distante voltava a se aproximar. Camila tinha retornado, e com ela vinha um novo capítulo da nossa história. Quando pensei que finalmente tínhamos encontrado um pouco de paz, Camila voltou. Não voltou com lágrimas nem com um pedido de perdão. Voltou de salto alto, terno alinhado e um advogado ao lado. 13 anos de silêncio e de repente estava diante de mim na minha própria casa como se tivesse direito de reivindicar algo que já não lhe pertencia. Foi uma tarde de céu pesado, o ar úmido do mangue anunciava outra chuva. Bateram a porta com firmeza. Abri e lá estava ela. Minha filha tão diferente e ao mesmo tempo tão igual. As marcas do tempo em seu rosto não apagaram o brilho inquieto nos olhos. Ao lado, um homem alto carregando uma pasta de couro reluzente. Apresentou-se como Dr. Henrique Lima, advogado de família. Falava rápido com um tom ensaiado. Disse que havia um mal-entendido, que Camila sempre quis voltar, que os filhos tinham sido afastados da mãe injustamente. Deixei-os entrar porque não queria cena diante das crianças. Mateus apareceu primeiro no corredor, depois Isabela e Rafaela. A reação deles foi como um choque silencioso. Olhavam a mãe como quem olha um retrato antigo que de repente ganha vida. Camila sorriu, mas era um sorriso contido mais para mostrar força do que afeto. Meu coração apertou. Sentamos à mesa da cozinha. Quantas vezes aquela mesa tinha sustentado aniversários improvisados, noites de lição de casa, jantares de sopa aguada. Agora era palco de um reencontro frio.
O advogado colocou uma pasta sobre a madeira e começou a listar exigências. Petição de guarda-visitas supervisionadas, transição gradual. Tudo em tom burocrático. Nenhuma vez usou a palavra amor. Camila não tirava os olhos da estante onde estavam as fotos das crianças. Eu me perguntava o que ela via. O tempo perdido. Os aniversários ausentes. Ou, talvez outra coisa, algo com números, cifras, uma herança que pairava como sombra. Naquela mesma semana recebi uma carta do cartório da cidade. Meu irmão Eduardo, advogado respeitado, tinha deixado um testamento. Parte dos bens estava destinada a Mateus, Isabela e Rafaela. Mas havia uma condição: só poderiam acessar o dinheiro por meio de um guardião legal ou do pai ou mãe biológicos. Eu planejava guardar esse recurso para o futuro deles. Não tinha contado a ninguém ainda. E de repente Camila surgia com um advogado exigindo a guarda. Coincidência não era. Durante aquela reunião tentei manter a calma. Servi chá embora minhas mãos tremessem. Henrique falava de direitos, de idades, de documentos. Eu apenas ouvia. Mas observava Camila. Notei o tremor leve em sua mão esquerda, o desvio rápido do olhar cada vez que eu a encarava. Notei também como ela se assustou quando o celular vibrou sobre a mesa. O advogado, num gesto quase automático, colocou a mão sobre o aparelho e sussurrou algo para ela. Ali tive certeza. Aquela volta não era por amor. Marcamos um novo encontro no café próximo ao tribunal. O advogado sugeriu para que não houvesse mal-entendidos. Passei a noite sem dormir. Tirei a minha própria pasta de couro da estante. Dentro, documentos, cartas, fotografias, tudo o que Camila havia deixado para trás. Lembrei-me de Paula Ferreira, a senhoria entregando-me aquela caixa anos atrás. Entre papéis e bilhetes havia provas que poderiam mudar tudo. No dia seguinte fomos ao café. Henrique chegou primeiro, sempre com a mesma postura firme. Camila veio logo depois usando um lenço que reconheci como meu roubado anos atrás. Não pediu desculpas, não precisou. Apenas sentou-se. O advogado abriu a pasta dele e mostrou documentos. Plano de transição. Custódia temporária. Visitas supervisionadas para mim. Tudo limpo e organizado. Olhei para ele e devolvi a pasta. Não disse. Uma palavra simples, mas que ecoou pesada. Camila se mexeu desconfortável. Henrique não perdeu o controle. Insistiu que havia prazos. Prazos, pensei. Prazos de quê? Naquele instante percebi que havia mais em jogo. Dívidas, talvez. Pressões. Algo que ela não dizia. Vi nos olhos dela o mesmo desespero daquela noite de tempestade, mas agora escondido atrás de um terno. Voltamos para casa sem acordo. Meus netos ficaram ao meu lado como sempre. Mateus firme e Isabela silenciosa, mas atenta, Rafaela inquieta. Nenhum deles perguntou o que aconteceria. Sabiam que minhas respostas sempre vinham com o tempo. Naquela noite recebi mensagens no celular. Primeiro pareciam pedidos, quase desculpas. Depois se tornaram ameaças. Se não colaborar, vai perder tudo. O juiz sempre favorece a mãe. Pense bem no que arrisca. Pense no que pode perder. Por fim, a frase mais dura. Se me der a guarda, dividimos a herança 50-50. Se me obrigar a lutar, eu fico com tudo. Senti o sangue ralar. Minha filha, a mesma que deixara 3 crianças chorando na chuva agora, tentava barganhar o futuro delas como moeda de troca. Guardei cada mensagem. E entendi que mais cedo ou mais tarde tudo isso seria revelado diante de um juiz. Os dias seguintes foram de tensão. Camila voltou a me procurar ora, tentando conversar ora, enviando mais recados ásperos. Eu mantinha a distância. Sabia que qualquer palavra poderia ser usada contra mim. A tempestade já não estava apenas na memória. Ela voltava a rondar nossas vidas. Então chegou o dia da audiência. O tribunal lotado. Camila ao lado do advogado, ambos confiantes. Meus netos sentados na terceira fila, inquietos mas presentes.
O juiz Antônio Carvalho à frente, sério e atento. Eu estava lá com minha pasta de couro sobre a mesa. Não uma pasta bonita como a do advogado de Camila. Era velha gasta, mas guardava dentro dela a verdade. Eu sabia que quando a abrisse nada mais seria como antes. O juiz me perguntou se tinha algo a apresentar antes que ele desse sua decisão preliminar. Respirei fundo. Sim, Excelência. Tenho provas que este tribunal precisa ver. O silêncio se espalhou pelo salão. Eu coloquei a pasta sobre a mesa e senti o peso dos anos em minhas mãos. Camila ficou pálida. Henrique ajeitou os papéis dele nervoso. Meus netos se inclinaram para a frente atentos. E foi nesse momento que percebi. A tempestade que começou 13 anos antes estava prestes a explodir de novo, mas agora dentro de um tribunal. Coloquei a pasta de couro sobre a mesa. Ela estava gasta com marcas do tempo, mas guardava dentro de si o peso de 13 anos de silêncio. Meus dedos tremiam ao tocar o fecho metálico. Durante anos pensei que jamais teria coragem de abri-la diante de estranhos. Mas agora não era mais escolha, era necessidade. O juiz Antônio Carvalho me olhava fixamente. Senhora Maria Helena, disse ele, se a senhora acredita que esse material pode alterar a compreensão do caso, o tribunal autoriza a apresentação. Mas tenha consciência. Uma vez aberto, tudo que estiver aí se tornará parte do registro oficial. Respirei fundo. Sim, Excelência. Estou pronta. Camila se agitou na cadeira. Seus olhos antes firmes vacilaram. Sussurrou algo para o advogado Henrique, mas ele apenas balançou a cabeça. Eu podia sentir o medo dela. Era o mesmo medo que vi na noite em que abandonou as crianças, mas agora não era medo de perder um homem ou de enfrentar a vida. Era medo da verdade. Abri o fecho e puxei o primeiro maço de papéis. Fotografias amarradas por uma fita vermelha já desbotada. Entreguei ao escrivão, que as levou até o juiz. Excelência, disse eu, estas fotos foram tiradas na noite em que Camila deixou as crianças na minha porta. O juiz olhou a primeira imagem. Nela, Mateus aparecia com 8 anos, roupas sujas, sapatos rasgados, o rosto manchado de lágrimas e sujeira. Na segunda, Isabela com apenas 6 cabelos embaraçados, restos de comida grudados na pele, expressão exausta. Na terceira, Rafaela, de 3 anos, com a fralda encharcada, chorando agarrada a uma sacola plástica quase vazia. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz passou as fotos ao advogado de Camila. Quando ela olhou, levou a mão à boca. Não tirei essas fotos por vingança, continuei. Tirei porque uma vizinha enfermeira me aconselhou a documentar o estado das crianças. Eu não sabia que um dia isso seria necessário. O juiz fez um gesto para que eu prosseguisse. Tirei então um maço de cartas amareladas. Estas são cartas escritas por Camila nos primeiros meses após o abandono. A sala silenciou. O juiz abriu a primeira. Lia-se ali que Camila havia conhecido um homem chamado Victor Nascimento. Dizia que ele não queria filhos de outro relacionamento. Pedia que eu cuidasse das crianças por mais tempo. Na segunda carta, Camila confessava estar grávida de Victor. Contava que ele a pressionava a escolher entre ele e os filhos. Pedia mais uma vez que eu não deixasse os pequenos desamparados. Na terceira carta, oferecia-me dinheiro para que eu assumisse as crianças em definitivo. R$ 500 em troca do silêncio, em troca de um recomeço. Camila se levantou abruptamente. Isso é mentira. Essas cartas não são minhas. O juiz a silenciou com um gesto. A caligrafia é reconhecível, disse ele. Eu continuei. Há mais. Peguei então um documento dobrado gasto nas extremidades, o papel mais difícil de guardar durante tantos anos. Excelência, este é o mais importante de todos. O escrivão levou ao juiz. Ele leu em silêncio, depois ergueu o olhar visivelmente impactado. Senhora Maria Helena, este é um termo de renúncia de direitos parentais assinado pela própria Camila. A sala explodiu em murmúrios. Leia em voz alta, pedi. O juiz pigarreou.
Eu, Camila Soares, de 26 anos, renuncio voluntariamente a todos os direitos legais médicos e de custódia sobre meus filhos Mateus Soares, Isabela Soares e Rafaela Soares. Reconheço não ter condições emocionais nem financeiras de criar. Luzo e autorizo minha mãe Maria Helena Soares a tomar todas as decisões por eles agora e no futuro. Assinado Camila Soares, datado de 18 de outubro de 2009. Camila desmoronou na cadeira. Eu estava doente, gritou. Não sabia o que estava fazendo. O advogado Henrique tentou intervir. Excelência, minha cliente não estava em plenas faculdades mentais na época. Mas o juiz respondeu: o documento é claro e não há registros médicos que provem incapacidade naquele período. Eu sabia que ainda não tinha acabado. Abri a pasta mais uma vez e retirei cópias de mensagens recentes. Excelência, estas mensagens foram enviadas por Camila poucas semanas atrás. O juiz leu. As frases saltavam aos olhos. Se me der a guarda, dividimos a herança 50-50. Se me obrigar a lutar, eu fico com tudo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer tempestade. O juiz encarou Camila. Isso é chantagem, disse em tom firme. Camila soluçava. Eu estava desesperada. Eu só queria meus filhos de volta, mas todos ali sabiam. Não era apenas sobre filhos, era sobre dinheiro. Fechei a pasta e a deixei sobre a mesa. Olhei para o juiz, depois para meus netos. Durante 13 anos, carreguei esses papéis comigo como um fardo. Agora não eram mais meus segredos, eram a verdade diante da lei. O juiz apoiou as mãos sobre a mesa. Senhora Maria Helena, disse ele, o tribunal ouviu a senhora. Viu os documentos, leu as mensagens. Mas há ainda vozes que precisam ser escutadas. Ele olhou para a terceira fila. Está na hora de ouvirmos os filhos. Meu coração parou por um instante. Olhei para Mateus, Isabela e Rafaela. Os três estavam tensos, mas determinados. Eu sabia que aquele era o momento deles. O momento em que, depois de tantos anos de silêncio, teriam a chance de dizer ao mundo quem realmente os criou, quem esteve com eles e quem os abandonou. E assim, diante de todos, o juiz chamou. Primeiro, o mais velho. Mateus, por favor, venha até aqui. O salão mergulhou em expectativa. A pasta estava fechada sobre a mesa, mas agora as palavras que viriam seriam ainda mais pesadas que qualquer documento. O juiz chamou o primeiro. Mateus, por favor, venha até aqui. Meu neto mais velho se levantou devagar. Tinha 21 anos, corpo já de homem. Mas nos olhos ainda havia resquícios do menino assustado que chegou à minha porta 13 anos antes. As mãos dele tremiam levemente, mas os passos eram firmes. Aproximou-se da tribuna, prestou juramento e ergueu o olhar para o juiz. Mateus, disse o juiz em tom sereno, conte o que lembra de sua mãe. Ele respirou fundo. Lembro de algumas coisas, Excelência. Lembro de armários vazios, de noites em que íamos dormir sem jantar. Lembro da minha avó chegando com sacolas de comida porque senão não teríamos o que comer. Lembro da noite em que batemos na porta dela encharcados de chuva e ela nos acolheu. É essa lembrança que carrego até hoje. Camila baixou os olhos, mas não disse nada. O juiz continuou. E como se sente em relação à ausência dela? Mateus falou com voz firme. Por muito tempo senti raiva. Via outros garotos sendo buscados pelos pais depois das partidas de futebol, comemorando aniversários com família completa. Eu tinha minha avó. Ela trabalhava até cair de cansaço e mesmo assim nunca deixou de ajudar na lição de casa. Nunca faltou a uma reunião de escola. Foi ela quem me criou. Quando fiz 15 anos, percebi que raiva não adiantava. Passei a valorizar o que ela sacrificou por nós. Ele olhou diretamente para Camila. Mãe, se posso te chamar assim, fico feliz que esteja viva, mas não posso fingir que nada aconteceu. Você escolheu outro caminho. Quem escolheu a gente foi a vovó. O salão ficou em silêncio. Mateus desceu da tribuna com a cabeça erguida. O juiz chamou a segunda.
Isabela, vem até aqui. Minha neta do meio, com 19 anos, levantou-se. Sempre foi delicada, tímida, mas naquele momento havia firmeza em sua postura. Prestou juramento e falou com voz suave. Eu me lembro de mais coisas que meu irmão disse. Lembro da mamãe chorando dias inteiros sem sair da cama. Lembro de ficar com fome e não saber o que fazer. E lembro da noite em que chegamos à casa da vovó. Pela primeira vez senti segurança. Ela nos colocou na cama, contou histórias, disse que tudo ficaria bem. Fez uma pausa, os olhos marejados. A vovó nunca nos deixou sentir abandonados. Quando eu parei de falar, ela me levou a um psicólogo. Quando descobri ter diabetes, ela aprendeu tudo sobre insulina, alimentação, cuidados. Mesmo com medo, nunca se queixou. Apenas nos amou. O juiz perguntou: e sobre sua mãe agora, o que sente? Isabela ergueu o queixo. Para mim, ela é uma estranha. Compartilhamos sangue, mas amor não é feito apenas de sangue. Amor é feito de ações. E minha avó foi minha mãe em cada ação. É nela que confio. É ela que escolho. As palavras dela cortaram o silêncio como lâmina. Camila se encolheu ainda mais na cadeira. Por fim, o juiz chamou a mais nova. Rafaela, vem até aqui. Minha menina de 17 anos levantou-se. Ainda carregava no olhar a esperança frágil de quem era pequena demais para compreender tudo. Prestou juramento e respirou fundo. Eu era muito pequena, mas me lembro, disse. Lembro da fome, do choro, do cheiro triste do apartamento onde vivíamos. Mas também me lembro da primeira noite na casa da vovó. Ela me deu banho quente, me vestiu com pijamas limpos, me deu leite com mel e cantou até eu dormir. Foi a primeira vez que me senti protegida. O juiz inclinou-se para a frente. E agora, como se sente sobre sua mãe? Rafaela engoliu em seco. Eu tenho curiosidade. Quero conhecê-la, saber quem ela é. Mas também tenho medo. Medo de que vá embora de novo. Medo de que as promessas desapareçam. Por isso quero continuar com minha avó. Porque ela nunca mentiu para mim, nunca me deixou, nunca quebrou uma promessa. As lágrimas correram pelo rosto dela, mas sua voz não tremeu. O juiz agradeceu e pediu que retornasse ao lugar. Meus 3 netos voltaram para o banco ao meu lado. Não olharam para Camila. Seguraram minhas mãos em silêncio. A sala inteira parecia suspensa no ar. Até a chuva lá fora tinha diminuído, como se aguardasse a próxima palavra. O juiz pigarreou olhando para mim. Senhora Maria Helena, já ouvimos as provas, já ouvimos os filhos. Antes de prosseguir para a decisão, há algo mais que deseja acrescentar. Olhei para a pasta ainda sobre a mesa. Dentro dela ainda havia um último documento, talvez o mais devastador. Senti o coração acelerar. Por anos escondi aquele papel com medo de revelar. Agora talvez fosse a hora. Sim, Excelência, disse com a voz firme. Há mais uma verdade que precisa ser conhecida. O juiz fez um sinal para que eu prosseguisse. E naquele instante percebi que estávamos prestes a chegar ao clímax. O peso de 13 anos, as lágrimas, a dor, tudo conduzia a esse momento. A revelação final que poderia mudar para sempre o destino de todos nós. O silêncio dentro do tribunal era tão pesado que eu podia ouvir meu próprio coração. Apoiei a mão sobre a pasta de couro mais uma vez. Ali dentro havia um último documento dobrado e amarelado pelo tempo que eu guardara como quem guarda uma ferida. Durante anos me perguntei se deveria destruí-lo ou escondê-lo para sempre. Mas agora eu entendia. Chegara a hora. Excelência, disse com voz firme, existe mais uma verdade que este tribunal precisa conhecer. O juiz Antônio Carvalho fez um gesto discreto. Mostre Dona Maria Helena. Meus dedos tremiam enquanto puxava a folha dobrada. Entreguei ao escrivão, que levou até o juiz. Ele abriu com cuidado, como se pressentisse o peso do que estava escrito. Seus olhos percorreram as linhas e seu rosto se endureceu. Este é outro termo de renúncia, disse por fim, mas desta vez acompanhado de testemunhos.
Camila levou as mãos ao rosto. Não, não, isso não, murmurava. O juiz pigarreou e começou a ler em voz alta. Eu, Camila Soares, renuncio de forma definitiva a todos os direitos sobre meus filhos Mateus, Isabela e Rafaela. Declaro não estar em condições de assumir responsabilidades e autorizo minha mãe Maria Helena a agir em meu lugar em qualquer situação. O impacto foi imediato. Um burburinho percorreu a sala. O advogado Henrique tentou se levantar, mas o juiz ergueu a mão. O documento traz assinatura reconhecida em cartório e foi entregue por testemunha, confirmou. Camila soluçava. Eu estava desesperada, doente, não sabia o que fazia. Mas os registros médicos da época anexados à pasta mostravam o contrário. Ela já tinha recebido alta fora declarada apta. O juiz respirou fundo. Este tribunal não pode ignorar uma renúncia assinada, reconhecida e acompanhada de provas. As pessoas na plateia se entreolhavam. O advogado Henrique tentou argumentar. Excelência, preciso considerar o contexto emocional da minha cliente, mas sua voz soava cada vez menos convincente. O juiz bateu levemente o martelo na mesa. Ordem. Olhou para mim e depois para as crianças. Dona Maria Helena, a senhora apresentou fotografias, cartas, mensagens, testemunhos e 2 documentos oficiais de renúncia. Seus netos falaram com clareza sobre o que viveram. Fez uma pausa longa pesada. Camila Soares, este tribunal reconhece que a senhora abandonou seus filhos, tentou retornar apenas quando havia interesse financeiro e ainda praticou ameaças por mensagens que configuram tentativa de extorsão. Camila começou a chorar alto. Eu só queria uma segunda chance. O juiz ergueu a voz. Segunda chance se constrói com presença, não com chantagem. Então virou-se para mim. Dona Maria Helena, este tribunal decide que a guarda permanente de Isabela e Rafaela permanece sob sua responsabilidade legal. Quanto a Mateus, já maior de idade, ele pode decidir por si mesmo, mas manifestou claramente que deseja continuar sob seus cuidados. As palavras ecoaram como trovões. Além disso, continuou o juiz, estabeleço uma ordem de restrição. Durante 5 anos, Camila Soares não poderá ter contato com os filhos a menos que eles próprios solicitem quando atingirem a maioridade. O advogado Henrique tentou protestar. Excelência, isso é severo demais. Mas o juiz o interrompeu. Severo é abandonar 3 crianças na noite de uma tempestade e reaparecer 13 anos depois, exigindo direitos que já não existem. Camila soluçava os ombros, sacudindo. Tentou se levantar, mas parecia sem forças. O juiz fez uma última anotação. Quanto às mensagens de chantagem, este tribunal poderia encaminhar o caso para processo criminal. Pergunto à senhora, Dona Maria Helena deseja que sua filha responda por extorsão. Senti o peso da decisão em meus ombros. Por semanas imaginei aquele momento. Poder vê-la responder por tudo, pagar por cada lágrima que derramamos. Mas olhei para meus netos. Vi neles a dor misturada com compaixão. Respirei fundo. Não, Excelência. Não quero vê-la presa. Apenas peço que fique longe de nós até que as crianças estejam prontos para decidir por si. O juiz assentiu. Pedido aceito. Bateu o martelo. A audiência está encerrada. O som ecoou como o fim de um ciclo. Levantei-me devagar. Meus netos se juntaram a mim, abraçando-me em silêncio. Senti o calor dos braços deles, a força que me mantinha de pé. Camila permaneceu sentada chorando, enquanto o advogado recolhia os papéis apressado. Não tive coragem de olhar muito tempo. No fundo ainda era minha filha. Mas era também a mulher que nos havia ferido. Saímos do tribunal juntos. A chuva caía leve, diferente da tempestade de 13 anos atrás. Era como se o céu tivesse decidido descansar. Mas eu sabia. Embora o juiz tivesse dado seu veredito, nossa história ainda não tinha terminado. Camila não desapareceria simplesmente. A vida não fecha portas com tanta facilidade. E eu sentia no fundo que a tempestade ainda poderia voltar.
Depois da decisão do juiz, pensei que tudo estaria finalmente resolvido. Mas a vida nunca se fecha tão facilmente quanto o som de um martelo sobre a mesa. Quando saímos do tribunal, a chuva leve molhava o chão e eu sentia como se fosse um sinal de alívio. Mateus carregava a pasta com cuidado, Isabela me segurava pelo braço e Rafaela caminhava em silêncio com os olhos fixos no chão. Abracei os três tentando transmitir paz. Mas logo chegaram notícias de Camila. Soube por Dona Lourdes, minha vizinha, que Victor, o homem por quem ela havia abandonado os filhos, a deixara. Levara consigo o filho que tiveram juntos, um menino chamado Paulo. Camila ficou sozinha com dívidas até o pescoço e sem ninguém para estender a mão. Trabalhava à noite limpando escritórios e durante o dia como recepcionista de clínica. Quase não comia. Estava emagrecida, abatida, vivendo em um pequeno apartamento no centro. Por semanas ignorei. Eu me dizia que não era mais responsabilidade minha. Mas todas as noites, quando fechava os olhos, a imagem da minha filha chorando no tribunal voltava. Eu podia negar 1000 vezes, mas no fundo continuava sendo minha filha. Uma noite coloquei algumas sacolas de comida no carro velho e fui até o endereço que me haviam dado. O prédio era escuro, cheirava a mofo. Subi as escadas estreitas até o 3º andar e bati na porta. Depois de alguns segundos ela abriu. Camila estava irreconhecível. O cabelo desgrenhado, o rosto pálido, os olhos vermelhos. Quando me viu, congelou. Mãe sussurrou como se a palavra lhe dosse. O que está fazendo aqui? Levantei as sacolas. Trouxe comida. Ela não reagiu, apenas abriu espaço para eu entrar. O apartamento era quase vazio. Uma mesa, uma cadeira quebrada, um colchão no chão. Pilhas de contas sobre a bancada. Camila caiu no colchão e começou a chorar convulsivamente. Por que, perguntou entre soluços, depois de tudo o que fiz, a senhora ainda vem aqui? Sentei ao lado dela. Porque você ainda é minha filha. Não posso deixá-la morrer de fome. Ela me olhou com olhos cheios de vergonha. Victor foi embora quando soube que não teria acesso ao dinheiro. Levou o Paulo. Disse que não queria viver com uma mulher sem futuro. Eu implorei, mas ele não voltou. Ouvi em silêncio. Meu coração sangrava, mas não por causa dele. Sangrava porque via diante de mim a menina que um dia eu embalei nos braços, agora quebrada por suas próprias escolhas. Camila enxugou as lágrimas e murmurou. Eu perdi tudo. Perdi meus filhos, perdi o homem que amava, perdi minha dignidade. Respirei fundo. Você não perdeu seus filhos, Camila. Você os entregou quando decidiu partir. E perdeu a confiança deles quando voltou apenas por interesse. Isso não se apaga com desculpas. Ela chorou mais. Posso vê-los pelo menos uma vez. Balancei a cabeça. Não agora. Não até que eles estejam prontos. Essa escolha não é mais minha, é deles. Deixei comida na cozinha, ajeitei algumas contas em cima da mesa e fui embora. Na escada ouvi seus soluços ecoando. Desci com o coração apertado, me perguntando se estava sendo dura demais ou se era o único caminho possível. Nos meses seguintes, continuei ouvindo notícias. Camila começou terapia, trabalhava dobrado para pagar dívidas. Aos poucos recuperava a saúde. Não pediu mais para ver as crianças, mas perguntava aos vizinhos como eles estavam. Até que um dia recebi uma carta. O envelope tinha sua caligrafia trêmula. Abri com medo, mas dentro encontrei palavras diferentes das que esperava. Ela não pedia dinheiro, não pedia guarda, não pedia nada. Apenas contava sobre suas sessões de terapia, sobre o esforço, para mudar, sobre o arrependimento que carregava todos os dias. No final escreveu apenas uma frase. Não quero a guarda, não quero herança. Só peço perdão. Fiquei olhando aquela carta por horas. Entreguei aos netos durante o jantar. Mateus leu primeiro em silêncio. Isabela passou os dedos pelas palavras como se quisesse sentir o peso delas. Rafaela segurou firme o papel entre curiosa e assustada. O que fazemos? Perguntou baixinho. Respondi. Nada até estarem prontos. O perdão não se força. É uma escolha.
Eles guardaram a carta. Durante dias voltavam a lê-la. Nenhum deles decidiu dar uma resposta. E eu respeitei. A vida começou a seguir um novo ritmo. Mateus ingressou na faculdade de engenharia, estudava até tarde cheio de sonhos. Isabela passou a ler poemas em encontros da comunidade, sua voz ainda tímida, mas cheia de emoção. Rafaela ensaiava diariamente no violino, preparando-se para a orquestra juvenil. Minha casa enchia-se de música, versos e esperança. Mas mesmo em meio a essa calma, eu sabia que o passado não desaparece. As feridas não cicatrizam de um dia para o outro. Camila continuava à margem, tentando se reconstruir. Nós seguíamos adiante, aprendendo a viver com as marcas. Eu me sentava muitas vezes na varanda olhando o mangue ao entardecer. O vento trazia o cheiro salgado do mar e me fazia lembrar daquela noite de tempestade. Pensava em Camila sozinha no apartamento tentando se reerguer. Pensava nos meus netos que floresciam apesar de tudo. E entendia que a vida raramente traz paz completa. Traz momentos de respiro entre uma tormenta e outra. O tempo passou. Numa manhã de primavera, recebi novamente a visita de Dona Lourdes. Ela se sentou à mesa e me disse com cuidado: "Sua filha está melhor. Tem trabalhado duro, tem mudado. Fala de vocês com saudade, mas não pressiona." Ouvi em silêncio. Não respondi de imediato. No fundo sabia que ainda teríamos de enfrentar aquela presença, aquela sombra. Mas também sabia que agora meus netos já não eram mais crianças assustadas. Já eram jovens fortes, capazes de escolher por si. E foi nesse pensamento que percebi: o tribunal tinha dado a sentença, mas a história verdadeira não terminava ali. Ela continuaria dentro de nós em cada escolha que fizermos, em cada passo que Camila der no caminho da reconstrução. E naquele entardecer, olhando o céu tingido de laranja sobre o mangue, senti que a tempestade que começou tantos anos atrás ainda podia voltar. Mas também compreendi que desta vez não estaríamos sozinhos para enfrentá-la. Depois de tudo o que passamos, depois de tantas lágrimas, tantas noites, sem sono, tantos silêncios pesados como pedra, chegou o momento de olhar para trás e entender o que essa história realmente significou. Por muito tempo eu temi que o destino da nossa família tivesse sido selado na noite em que Camila bateu à minha porta sob a tempestade. Mas agora, tantos anos depois, percebo que aquele instante não foi apenas um fim. Foi também um começo. A vida nos obriga a fazer escolhas. Algumas são pequenas e passam despercebidas. Outras, no entanto, mudam o rumo de tudo. Naquela noite, Camila fez a escolha dela. Deixou os filhos e foi embora. Eu fiz a minha. Abri a porta e decidi cuidar deles. E foi essa escolha simples e dolorosa que definiu os 13 anos seguintes. Criar Mateus, Isabela e Rafaela não foi fácil. Houve dias em que pensei que não conseguiria. As contas não fechavam, a saúde falhava, o corpo doía. Mas cada vez que eu via os olhos deles procurando por segurança, cada vez que ouvi uma risada quebrando o silêncio da casa, cada vez que senti uma mão pequena se agarrando à minha, eu encontrava força para continuar. Não fui perfeita. Gritei quando estava cansada, chorei escondida para que não me vissem fraca, duvidei de mim mesma incontáveis vezes. Mas aprendi que o amor verdadeiro não precisa ser perfeito, precisa apenas ser constante. E eu permaneci. Dia após dia, ano após ano, mesmo quando parecia impossível. Camila, por sua vez, fez escolhas diferentes. Buscou em outros lugares o que acreditava ser felicidade. Foi atrás de promessas que se desfizeram no vento. Quando voltou, não trouxe flores nem pedidos de perdão. Trouxe um advogado e acusações. Tentou transformar em crime aquilo que foi apenas sacrifício. Mas a verdade sempre encontra um jeito de emergir. No tribunal, diante do juiz, dos advogados, das testemunhas, e principalmente diante dos meus netos, a verdade se abriu como uma ferida exposta. As fotos, as cartas, as mensagens, os documentos que ela mesma assinou. Tudo estava ali. Não como vingança, mas como prova.
Eu carreguei aquela pasta durante anos não porque queria destruí-la, mas porque precisava estar pronta. E naquele dia, quando tudo parecia ameaçado, ela se tornou nossa defesa. Mas as provas, por mais fortes que fossem, não pesaram tanto quanto as palavras de Mateus, Isabela e Rafaela. Cada um, com sua própria voz, contou o que viveu. Não havia papel que pudesse ser mais verdadeiro que as lembranças deles. Foram eles que disseram quem realmente esteve presente, quem cuidou, quem amou. Foram eles que mostraram ao juiz que família não se mede apenas por sangue, mas por presença. E foi assim que conquistamos a vitória legal. A guarda permaneceu comigo, a ordem de restrição foi decretada e por um momento parecia que a tempestade havia passado de vez. Mas logo descobri que a vida não é feita de finais perfeitos. Ela é feita de continuações. Camila desmoronou depois do tribunal. Perdeu o companheiro, perdeu o filho mais novo, perdeu até mesmo a segurança de um teto confortável. Caiu no fundo do poço e precisou finalmente encarar os próprios erros. Eu poderia tê-la deixado lá. Poderia ter virado as costas e seguido em frente. Mas não consegui, porque apesar de tudo ela continuava sendo minha filha. Quando a vi naquele apartamento vazio, chorando de fome e vergonha, compreendi que o amor de mãe é diferente de qualquer outro. Ele pode ser ferido, pode ser traído, pode até ser rejeitado, mas nunca desaparece por completo. Levei comida, levei palavras duras, levei também a esperança de que de algum modo ela pudesse mudar. E de certa forma ela mudou. Começou terapia, começou a trabalhar honestamente, começou a olhar para dentro. Escreveu-me uma carta pedindo perdão não por obrigação, não por interesse, mas porque finalmente entendeu o peso das próprias escolhas. Não foi um pedido de guarda, não foi um pedido de dinheiro. Foi apenas um pedido de perdão. Mostrei a carta aos meus netos. Não pedi que a perdoassem. Apenas disse que um dia talvez pudessem escolher, porque o perdão não se exige, o perdão se oferece. E só pode ser dado quando o coração está pronto. Eles leram, guardaram em silêncio e decidiram esperar. Hoje, olhando para eles, vejo como cresceram. Mateus, agora adulto, já trilha sua própria carreira. É dedicado, inteligente e tem dentro de si a coragem de quem sobreviveu ao abandono. Isabela, delicada e sensível, encontrou nas palavras um caminho de cura. Seus poemas já não falam apenas de dor, mas também de esperança. Rafaela, com seu violino, transforma sentimentos em música, enchendo nossa casa de notas que são como orações. Eles carregam marcas, sim. O abandono deixou cicatrizes invisíveis, mas também carregam força. Aprenderam cedo que a vida não é justa, que o amor não é garantido, que promessas podem ser quebradas. E ainda assim escolheram seguir em frente. Eu, por minha vez, aprendi que ser mãe pela segunda vez já na velhice foi tanto fardo quanto bênção. Perdi saúde, perdi conforto, mas ganhei uma missão que me manteve viva. Cada sacrifício valeu a pena. Quanto a Camila, ainda vive à margem de nossas vidas. Trabalha, se trata, tenta se reconstruir. De vez em quando manda notícias sempre discretas, sempre respeitosas. Não pede mais nada. Apenas informa que está bem, que continua tentando. Eu respondo com poucas palavras, mas respondo. Porque ainda acredito que todo ser humano pode encontrar redenção mesmo que tarde. Muitas vezes me perguntam se eu a perdoei. E a verdade é que não existe uma resposta simples. Perdoar não é apagar, não é fingir que não aconteceu. Perdoar é decidir não carregar mais o peso da raiva. Eu a perdoei no coração, mas isso não significa esquecer. Significa apenas que não quero mais que a dor nos prenda ao passado. Hoje sei que a verdadeira vitória não foi no tribunal. Não foi o martelo do juiz, nem a guarda legal, nem a ordem de restrição. A verdadeira vitória foi ver meus netos se levantando, falando por si mesmos, escolhendo a verdade. A verdadeira vitória foi perceber que o amor resistiu a tudo, que o vínculo que construímos é mais forte do que qualquer abandono. Se há uma mensagem que essa história deixa, é que nossas escolhas nos definem.
Camila escolheu partir. Eu escolhi ficar. E os meus netos escolheram acreditar no amor que receberam. Cada um de nós terá de viver com o peso dessas escolhas, para sempre. O tribunal fechou as portas, mas dentro de mim ainda ouço o eco daquela tempestade. Não como lembrança amarga, mas como lição. Lição de que a vida é feita de provações e de que o amor verdadeiro é aquele que permanece mesmo quando tudo desmorona. Talvez um dia meus netos queiram ver a mãe novamente. Talvez nunca queiram. Essa decisão pertence a eles. Eu não vou forçar nem impedir. Apenas estarei ao lado deles qualquer que seja o caminho que escolham. E quanto a mim, sigo envelhecendo com a certeza de que fiz o que era necessário, protegi, cuidei, amei. Não da maneira perfeita, mas da maneira possível. E isso basta. No fim das contas, o que aprendi é simples. O amor não se mede pelo sangue que corre nas veias. Mede-se pelas mãos que sustentam, pelas palavras que consolam, pelas noites em claro, pelos sacrifícios silenciosos. Amor é estar presente quando todos os outros partem. Se esta história chegou até você, espero que sirva de lembrança, que cada escolha importa, que cada gesto deixa marcas, que perdão não apaga a verdade, mas abre espaço para seguir em frente. A vida raramente nos dá finais felizes. O que ela nos dá são caminhos para continuar. E eu, Dona Maria Helena, sigo caminhando. Com as cicatrizes, com a dor, mas também com a certeza de que apesar de tudo o amor venceu. E talvez, só talvez um dia, até Camila encontre sua própria paz. Chegamos ao fim da minha história. Foram anos de luta, de dor, de escolhas difíceis e de consequências que mudaram para sempre a vida da minha família. Agora, olhando para trás, consigo enxergar não apenas o sofrimento, mas também a força que nasceu de cada prova que enfrentamos. A tempestade que começou naquela noite em que Camila deixou os filhos na minha porta nunca se apagou totalmente. Ela voltou no tribunal, voltou nas lágrimas, voltou na ausência que sempre acompanhou os meus netos. Mas percebi que a vida não é sobre evitar as tempestades. É sobre aprender a atravessá-las. Quando Camila fez a escolha dela, eu poderia ter fechado a porta. Poderia ter dito que não era minha responsabilidade. Mas abri e acolhi. E aquela decisão me definiu como mulher, como mãe pela segunda vez e como avó. Foi essa escolha que deu a Mateus, Isabela e Rafaela a chance de crescer, de estudar, de sonhar. Durante anos pensei que carregar o silêncio fosse a única forma de protegê-los. Guardei provas, guardei segredos, guardei lembranças dolorosas dentro de uma pasta de couro. E no tribunal, quando tudo estava em jogo, percebi que não era mais sobre mim. Era sobre a verdade, era sobre eles. Foi naquele momento que entendi que coragem não é apenas enfrentar o inimigo, mas também abrir o coração diante de quem amamos. As palavras dos meus netos naquele dia foram a maior prova de tudo. Eles mostraram que amor não é sangue, não é herança, não é interesse. Amor é presença. Amor é cuidar quando ninguém mais cuida. Amor é ficar quando todos vão embora. O juiz deu a sentença, mas para mim a vitória real já tinha acontecido antes mesmo do martelo bater. Ela estava na voz firme de Mateus, no olhar seguro de Isabela, nas lágrimas corajosas de Rafaela. Estava na certeza de que, apesar de toda a dor, eles haviam encontrado em mim a segurança de uma mãe que nunca desistiu. Camila seguiu outro caminho. Colheu os frutos amargos de suas escolhas, mas também começou a buscar uma mudança. Não sei se um dia os filhos a perdoarão. Essa decisão cabe a eles e eu não vou interferir. O perdão não se exige. O perdão se dá. Talvez venha, talvez não. Mas sei que a vida sempre dá novas chances de recomeço, e talvez um dia ela também encontre paz. Hoje, quando vejo Mateus estudando, Isabela escrevendo seus poemas e Rafaela enchendo a casa de música com o violino, sinto que todo sacrifício valeu. As dores não desapareceram, mas se transformaram em aprendizado. A ausência não deixou de existir, mas abriu espaço para que nós criássemos nossa própria definição de família.
E qual é a lição de tudo isso? É simples, mas profunda. Nossas escolhas importam. Camila escolheu partir. Eu escolhi ficar. Eles escolheram acreditar no amor que receberam. Cada escolha deixou marcas cicatrizes, mas também construiu caminhos. A vida é feita disso, de decisões que definem quem somos e quem seremos. Aprendi que justiça não é vingança. Justiça é aceitar o peso das nossas escolhas e viver com elas. Aprendi que amor verdadeiro não é perfeito, mas constante. Que perdão não apaga o passado, mas abre espaço para o futuro. Talvez a sua história não seja igual à minha. Talvez você nunca tenha vivido um drama familiar como o que enfrentei. Mas tenho certeza de que também conhece o peso de uma escolha. Talvez já tenha precisado decidir entre ficar e partir, entre falar e se calar, entre guardar silêncio e revelar a verdade. E é nesses momentos que descobrimos quem realmente somos. Por isso, se esta história tocou o seu coração, eu peço que não a deixe morrer aqui. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas. Assim, mais gente poderá refletir sobre o que significa amar de verdade, sobre o valor da presença, sobre como o amor pode ser mais forte do que o sangue. Deixe também o seu comentário. Quero saber o que você faria no meu lugar. Você teria aberto a porta naquela noite de tempestade? Você teria guardado silêncio durante tantos anos? Você teria coragem de mostrar a verdade diante de todos, mesmo que dosse nos próprios filhos? Sua opinião importa e pode inspirar outras. Pessoas que estão passando por situações difíceis. A vida de cada um de nós é feita de capítulos. Alguns são escritos com lágrimas, outros com sorrisos. Alguns terminam em silêncio, outros em gritos. O meu capítulo terminou com a certeza de que o amor vence mesmo quando tudo parece perdido. Eu, Dona Maria Helena, não sou heroína. Sou apenas uma mulher que fez uma escolha numa noite de chuva. E foi essa escolha que me trouxe até aqui, rodeada pelos meus netos, com o coração cheio de cicatrizes, mas também cheio de orgulho. Se esta história chegou até você, leve-a adiante. Que ela seja a lembrança de que o amor é mais forte do que o abandono, de que a verdade é mais poderosa do que a mentira e de que a presença, por mais simples que pareça, pode salvar uma vida. Muito obrigada por ter me ouvido até o fim. Se você acredita que histórias como a minha merecem ser contadas, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precise ouvir esta mensagem. O seu apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar trazendo histórias reais intensas e cheias de aprendizado. E lembre-se sempre, a tempestade pode voltar, mas o amor que permanece é o que nos dá forças para atravessá-la.